bem, gente. Nessa terceira parte, a gente vai criar aqui o início da mão, ainda sem os dedos, os pés também, de uma forma ainda muito simples, e vamos começar a trabalhar o arredondamento do nosso modelo. Deixar ele mais orgânico, mais cilíndrica, né? Todas essas áreas aí. Então a gente fez até no vídeo 2, a gente fez essa parte bem simples do nosso modelo, ainda tudo quadradão, a gente vai deixar isso mais bonitinho. Agora eu vou começar a acrescentar então os detalhes do pé e da mão. Do pé, eu vou começar com a região do pé. Vou selecionar a face aqui de baixo. Tem diversas maneiras, né? Tem uns que gostam de inclinar aqui essa área, fazer assim, né? Ó, inclina e depois faz extrusão. Enfim, os processos aí vocês vão escolher o que vocês acharem melhor. Eu havia já explicado esse daqui para vocês, então vou continuar nesse processo aqui. Vou fazer uma extrusão aqui para baixo, tá? E depois selecionar a face da frente, esta área aqui, ó, da frente, tá? E vou fazer também a extrusão dessa área aí. Deixa eu selecionar aqui, tá selecionado. Então eu vou fazer também a extrusão dessa parte, ó. Tá aqui feita a extrusão. Muito bem. Ajusta os vértices. Algo bem simples mesmo, né? Claro que ele está todo quadrado, feio ainda, mas a gente vai trabalhar para deixar isso aqui mais interessante. A mesma coisa a gente vai fazer com a região da mão. Vou também fazer a extrusão aqui da região da mão. Tenho referência aqui para a mão. A gente vai fazer a mão voltada para cá, depois a gente vai voltar lá para baixo, tá? Aqui a referência que a gente tem aqui é essa. Então fiz a extrusão, ajusto os vértices aí, né? Ó. Lembrando que a gente não está fazendo os dedos, né? E por último eu vou colocar só mais um corte aqui para dar o volume ali na região da mão, porque essa parte aqui ela é maiorzinha, né? Então eu venho aqui na visão top, fica mais fácil de visualizar. Eu vou puxar esse conjunto de vértices um pouquinho mais para cá, ó. Tá? Para delinear melhor ali a região da mão. Coisa super simples que a gente está fazendo aqui, mas que agora a gente já começa a colocar, trazer o arredondamento do modelo, para começar a dar um pouquinho mais de forma, deixar ele mais interessante. Então, eu vou criar aqui um corte na lateral e um corte frontal. Por enquanto, a gente está vendo a região da perna apenas com 4 lados, a gente vai deixar isso com 8 lados. Então, para isso, eu vou utilizar o Multi-Cut Tool, vou fazer o primeiro corte aqui nessa área, tá? Colocar um aqui e depois um na lateral. Vamos ter então esses 2 cortes, ou seja, começamos a aumentar a quantidade de faces. Agora a gente começa a colocar detalhes no nosso Base Mesh. A mesma coisa aqui do braço, né? A gente já contemplou com uma linha que veio lá de baixo quando eu fiz da lateral, mas a outra linha não passou pelo braço. Eu preciso criar também no braço, então eu faço mais um corte. Para quê? Para que eu tenha ao redor do braço 8 faces, né? E agora sim eu posso começar o processo de deixar ele mais orgânico. Então essas linhas que já estavam aí, eu vou começar a colocar em direção ao centro da geometria. Ou seja, eu vou pegar todos esses edges aí, por exemplo, ó, e empurrar em direção ao centro. Tá? É como se eu fizesse isso daqui, ó, mas eu não vou fazer dessa maneira porque a gente não tem um controle legal. Mas é como se eu desse uma escala, ó, nessa área e deixando, aliás, aqui só nesse eixo, o eixo Y não, eu começo a deixar então ele mais arredondado. Ó. Veja, eu começo a transformar essa peça deixando ela mais cilíndrica. Mas eu prefiro criar aqui utilizando a seleção apenas de uma das partes e eu vou ajustando, fica mais fácil esse processo. Ó, eu pulo um aqui, porque aqui ele já vai contemplar esse vértice. E você pode também ajustar através de vértices, se você preferir, tá? Eu vou fazer dessa forma, mas você pode, por exemplo, ó, utilizar a seleção de vértices. Eu vou deixar mais arredondado, então eu venho aqui e seleciono vértice por vértice. Às vezes é melhor, né? Para a gente ter um controle a mais aí do que você está fazendo. Mas você pode utilizar também os edges, como eu mostrei anteriormente. Lembrando que quando eu seleciono o edge, é como se eu estivesse selecionando 2 vértices, o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, né? Então, a mesma coisa eu vou fazendo nessa parte aqui de cima, viro aqui agora a parte interna da perna também. Preciso realizar o mesmo processo, pulo um,
E aí sim, eu já tenho a região da perna. Né? A gente vai ter condições agora de fazer os detalhes da perna. Lembra que eu falei para vocês? Não vão criando um monte de vértices, deixa para fazer depois. A mesma coisa aqui, a gente vai começar também deixar um pouquinho mais arredondado, ó. Começa a trazer em direção... Eu pulo um e faço na sequência ali, ó. Deixa um pouquinho mais para trás, empurro em direção ao centro. A mesma coisa aqui na lateral, ó. Aqui também eu empurro um pouquinho, é um pouco mais sutil, mas eu também faço esse mesmo processo, ó. Então já fiz essa região do tronco, agora eu vou para a região dos braços, mesma coisa, mesmo processo. Estão vendo que eu pulo um? Por que eu não faço de uma vez? Porque ali eu empurro mais, nessa área que vai chegando próximo da mão, eu empurro um pouquinho menos. Tudo vai depender do volume da peça que você tem aí, né? Então a mesma coisa eu faço aqui. E aí eu vou dando sequência. Tá vendo que a mão eu estou deixando de fora. Depois a gente vai fazer. Particularmente eu gosto de utilizar os vértices e vou construindo conforme a minha referência, tá? Mas aqui é uma maneira bem rápida para mostrar para vocês como é que a gente já deixa essa peça mais orgânica, né? Pronto. Então aqui eu já comecei a ter o volume do braço um pouquinho mais orgânico. Pulei só essa parte aqui, posso deixar essa área aqui também um pouquinho mais arredondadinha. E aí eu vou para essa região aqui da mão, né? É o mesmo processo, né? Eu gosto de fazer por vértice aqui esse pedacinho. Você pode selecionar os 4 das extremidades e fazer ao mesmo tempo, tá? A mão ela é um pouquinho mais fina, eu já vou ajustar essa parte, ó. Então aqui nas extremidades ela começa a afinar, né? Ela fica um pouquinho mais fina aqui. Então, mesmo processo. Pronto, eu tenho uma forma um pouquinho mais cilíndrica do que eu tinha anteriormente, né? Então é isso, ó, já começa a ter uma forma um pouco mais interessante do nosso modelo. Agora posso começar a dar detalhes aí para o modelo, tanto para a região das pernas como a região dos braços e do tronco também. Então, para isso, eu posso agora utilizar a minha referência, ó, e aí eu vou começar a fazer outros cortes, ó. Eu dobro a quantidade de cortes e agora sim eu consigo dar um formato mais interessante. Veja quando eu seleciono aqui os vértices, eu estou selecionando os 3 vértices, né? O extremo e aqueles outros 2 que eu movimentei, ó. E aí eu consigo fazer a silhueta melhor ali do que eu estou vendo na referência. Ah, professor, mas posso colocar mais? Pode, só toma cuidado para não exagerar, dependendo do que você está querendo realizar aí, não vai ficar legal, vai ficar um modelo muito carregado, e se você for utilizar, por exemplo, para game, isso já vai ser um grande problema. Então, cuidado aí a maneira que você vai trabalhar. Tá? Fiz isso na visão frontal, vou colocar na visão lateral, a mesma coisa, ó, já começo a ter uns volumes ali que podem agora ser contemplados, que até então a gente não tinha informação suficiente, agora a gente começa a ter. Vocês vão ver que já vai começar a aparecer o formato mais próximo do que é da perna, né? Como já expliquei, né, eu vou ignorar a região aqui das nádegas aí do modelo, né? Deixa eu selecionar mais esse daqui também. E pronto. Olha a diferença da perna, ó, como já começa a ser o formato da perna mesmo, né? A mesma coisa do tronco, a gente pode criar mais vértices aqui na região do tronco. Opa, mais vértices aqui. Então, vou colocar aqui mais 2 aqui e mais um aqui embaixo. Agora a gente já começa a ter mais informações, né? Para a gente poder deixar mais interessante o nosso modelo. E aí, esses ajustes vocês fazem por aqui, né, selecionando esse conjunto, né? A mesma coisa aqui nas laterais. Olhando de lado também já é possível a gente contemplar mais áreas aí do modelo. Isso vai auxiliar, inclusive, na construção
do nosso rig, porque a gente vai ter onde ter deformação depois, né? E para finalizar, a gente vai se preocupar também com a região, lembra que eu falei para vocês do pescoço? Essa área aqui, ó, a base onde vai realizar a extrusão para a gente poder fazer o pescoço, depois a cabeça. Então, nossa área onde começa o pescoço é mais aqui embaixo, então eu vou selecionar esse conjuntinho de edges aqui e olhar lá na nossa referência, ou você pode selecionar os vértices por aqui também, selecionando todos, e você vai colocar um pouquinho mais lá para baixo, ó. Seleciona aquele conjunto e vai empurrando um pouquinho mais lá para baixo esses vértices para dar espaço, tá? Aqui é a região do ombro, ó, você já pode começar agora sim, ó. Essa aqui é a região do ombro, você vai começar a colocar mais próximo do região ali do que onde começa realmente o braço, ó. Agora você tem informações para poder fazer isso, ó. Antes até então não tinha, né? Agora a gente tem e começa a ter essa área a qual a gente vai utilizar para fazer a extrusão da cabeça. É o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Eu vou extrudar aqui essa região, fazer a região da cabeça. Você pode fazer uma peça separada e depois conectar? Também pode, fica a seu critério, tá? Estou mostrando uma das maneiras, né, de diversas maneiras que tem para a gente poder fazer esse processo aqui do nosso Base Mesh, tá bom? Muito bem, então no próximo vídeo a gente continua. Espero vocês lá no próximo. Até mais.